Eu sou seu pai. Vingadores! Por que está tão sério? Eu voltarei. Não! Eu sou o Basil. Eu sou o rei do mundo! Avante. Contra o Alt Nerd Podcast. Fala galera, tá começando mais um episódio do Control Alt Nerd Podcast, o seu podcast de cultura pop. Eu sou o Bruno e se você ouve a gente pelo Spotify, eu convido vocês a darem 5 estrelas pro nosso programa. Isso ajuda a gente a chegar em outras pessoas, em outros ouvintes. E se você não segue a gente no nosso Instagram, ele vai estar aqui na descrição do episódio também. Lá você consegue ver vários memes, notícias, dicas de filmes, de séries para você assistir. E lá você também sabe quando um episódio do podcast vai ser lançado. E lá você também consegue interagir com a gente. Então, todos os links vão estar aqui na descrição do episódio. E vamos pro episódio. Bom, esse episódio, vou fazer a análise do episódio 7 da segunda temporada de X-Men 97, intitulado Terra Estranha, Coração Selvagem. Esse episódio, ele fala muito sobre o luto do Colossus, fala sobre extremismo ideológico, também fala sobre traumas de família ali mais relacionado ao Noturno, e também tem uma reviravolta a isso no final envolvendo o Apocalipse. O episódio ele já começa com um flashback lá na tragédia de Genosha, revelando que a Illyana Rasputin, que é a magia, irmã do Colossus, ela morreu lá no ataque de Genosha e deixa o Colossus bem traumatizado. E como ele fica sem perspectiva de vida, que dá a entender, ele se junta aos acólitos do Magneto, que esse grupo ele está sendo liderado pelo mutante chamado Exodus. E esse grupo, ele tem uma visão mais radical e intolerante do que o Magneto tinha no passado, que é diferente da visão que o Xavier tinha, né, de tentar coexistir com humanos e mutantes. Ele já não tem mais isso. A gente também tem um personagem chamado Graydon Creed. Ele é filho do mutante Dente de Sabre com a Mística, e ele é um cara que nasceu sem o gene X, ou seja, ele não é mutante, ele é humano. E ele é líder de um grupo de ódio antimutante chamado Amigos da Humanidade. Ele é sequestrado por esses acólitos durante uma convenção de política que ele estava lançando a candidatura à presidência dos Estados Unidos. Ele é levado para a Terra Selvagem, que é um ambiente meio pré-histórico, tem os dinossauros e tal, e os X-Men são enviados para lá. O professor Xavier envia eles para lá, e lá tem uma parada que tem os inibidores de poderes e tal, e eles não conseguem usar muito bem os poderes. E lá a gente tem a revelação de que o Noturno, que é filho da Mística, ele é meio irmão do Graydon Creed. Lá eles vão fazer meio que eles prenderam, né, esse cara, e o Noturno, ele não quer que ele seja executado sem ter um julgamento justo, mesmo sendo quem ele é. E então o Noturno ele vai assumir a defesa e ele pede pro Colossus ser o juiz desse julgamento. E durante ali o debate, a gente descobre que o Creed, ele tinha um passado abusivo, maus tratos. O Dente de Sabre maltratava ele por ele nunca ter desenvolvido o Gene X. A Mística abandonou ele, igual que ela fez com o Noturno, e por isso que ele tem um ódio e desprezo pelos mutantes. E nesse julgamento, o Êxodo, ele percebe que ele tá perdendo a disputa moral pro Noturno, e ele apela pra violência e gera
umas cenas de luta bem legais e tal, dinâmica. A gente vê o Noturno lutando com espada, que é acho que o forte dele, né? E aqueles golpes que ele usa com teletransporte é legal. Só que o Exodus acaba matando o Creed, né? Mas pro final do episódio, a gente tem a equipe lá do Cable, que é a X-Force. Eles estão procurando o Apocalipse desde dos últimos episódios. E ali eles acham meio que um lugar ali, um esconderijo, né, secreto do Apocalipse. E quando eles chegam lá, o Apocalipse, ele tá morto. Ele tá meio esquelético, todo mundo tá morto, né? E lá, ali perto desse corpo do Apocalipse, eles acham uma carta de baralho queimada, que é a marca do Gambit, né? E isso meio que sugere que o Gambit, ele foi sim transformado num Cavaleiro do Apocalipse, ou Cavaleiro da Morte, igual nos quadrinhos. E parece que ele matou o Apocalipse. E isso aí a gente vai ver no próximo episódio. A gente vai saber exatamente, né? Esse episódio eu tô gravando antes de ver o episódio 8, que provavelmente vai ter essa revelação. Então vamos ver aí. Só que esse episódio agora ele vai ser lançado depois de ter saído. Então vocês vão saber, eu que não, né? Bom, esse foi um episódio... Ele é um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico, mas ele mexe mais com essa parte de será que uma pessoa que tem um ódio genuíno ali pelos mutantes, será que ele também merece um julgamento justo? Ou será que ele tem que pagar pelos crimes e tal, sem ter esse julgamento, né? Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Contra o Alt Nerd. E lembrando também, se você ouve a gente pelo Spotify, eu convido vocês a darem 5 estrelas. Isso ajuda a gente a chegar em outras pessoas, em outros ouvintes. E comenta lá também o que você achou do episódio, quais temas você sugere para os próximos episódios. Interage com a gente lá no Spotify, isso vai ser bem legal. E se você também não segue a gente no nosso Instagram, eu convido vocês a seguirem. Ele vai estar aqui também na descrição do episódio. Lá você vai poder ver dicas de séries e filmes, você vai ter notícias sobre a cultura pop, você vai ver memes, você pode interagir com a gente lá, e lá você vai ser muito bem-vindo. Então segue a gente, todos os links vão estar aqui na descrição do episódio. Falou? E até o próximo episódio, valeu! Editado por Bruno Godoy.